Oiê, aqui é a Lili. Hoje eu vou fazer a resenha do Saboroso Cadáver, que é um dos livros mais bizarros que eu já li. A história começa com essa distopia já implementada, só que o protagonista, o Marcos, ele vai nos explicando o que aconteceu até chegar nesse ponto. Aqui, o governo diz que existe um vírus que apenas atingiu os animais, os seres humanos não são afetados. Então o que acontece é o seguinte, todos os seres humanos matam seus animais de estimação e matam os animais que têm ao redor deles para que eles não sejam atingidos por esse tal desse vírus. A próxima coisa que acontece é que os cientistas mandados pelos governos estavam começando a dizer que o ser humano ele necessita de proteína animal para viver, que somente a proteína vegetal não seria o suficiente. Então os humanos começam a matar uns aos outros para ter o que comer. Assim, a carne humana começa a ser comercializada, é legalizado o canibalismo. Existem os criadouros, os frigoríficos e os açougues. Assim como tinha na nossa realidade atual, que acontece isso com qualquer outro tipo de animal, agora aqui acontece com outros humanos. O que é feito? Nesse criadouro tem os humanos que o governo disse que não é humano o suficiente, que são as pessoas muito pobres ou coisas do tipo, ou então pessoas que já nasceram em cativeiro, que no caso o sistema foi implementado há um tempo suficiente para que essas pessoas já fossem adultas. E nesses criadouros o que eles fazem? Eles selecionam a carne, eles separam as pessoas mais fortes, mais saudáveis ou com estatura tal ou com tipo sanguíneo tal. Para isso eles criam eles em jaulas, eles tiram as suas cordas vocais para que as crias não possam falar, nem reclamar, nem nada do tipo. E quem já nasceu ali não é ensinado a ler, escrever ou qualquer outra coisa educacional. Então é literalmente tratado como bicho. E os criadouros fazem essa seleção e mandam as crias para os frigoríficos. Os frigoríficos armazenam eles em jaulas. Dali eles mandam para caça, que também acontece a caça legalizada, ou eles matam, desmembram e mandam para os açougues. É um livro explícito e um livro nojento, tá? Já tô deixando claro, ele não é um livro leve aí. Ele tem essa temática de canibalismo e ele leva a sério a temática de canibalismo, tá? Ele é explícito como mata, como desmembra, o que acontece. Ele só não é mais explícito porque quem conta é o personagem que trabalha no frigorífico, não é nenhuma das crias, digamos assim. Porque se fossem as pessoas que seriam abatidas, ele conseguiria ser ainda pior. Então é só isso que faz com que ele não seja ainda mais explícito do que ele já é. Tô deixando claro aí, porque depois a pessoa vai ler achando que é só uma distopiazinha com canibalismo, mas ele é bem explícito. Quanto aos esportes de caça, o que acontecia era o seguinte, uma pessoa podre de rica, basicamente era isso, porque a carne humana era extremamente cara, escolhia gênero, tamanho, se era de descendência africana, americana ou árabe, qualquer descendência que ele quisesse. Eu vou falar cria para ficar um pouco mais fácil para separar o que é considerado humano do que não é considerado humano no livro, tá? Mas todo mundo é humano. Mas aqui eu vou dizer crias para as pessoas que estavam em cativeiro e a carne era legalmente comercializada. Então essas pessoas ricas escolhiam as crias que eles queriam, o frigorífico mandava essas pessoas para lá e eles soltavam numa reserva e as pessoas iam com arma caçar as outras. E o pior de tudo é que eles preferiam mulheres grávidas. Segundo os lunáticos lá, as mulheres grávidas elas eram mais violentas e mais ferozes porque elas não tentavam salvar apenas elas mesmas, elas tentavam salvar também o bebê que estava na barriga. O Marcos é completamente desacreditado desse vírus que o governo diz existir. Para ele foi apenas um meio que o governo achou para controlar a superpopulação e a pobreza, porque aqui, como é uma distopia, estava extremamente populoso ali o país onde ele morava. Então, o Marco tem essa descrença. Ele acha que o governo está apenas mentindo para que as pessoas pobres sejam mortas e assim eles controlem todos os problemas e as mazelas que está tendo na sociedade. Nesse ponto de vista do Marcos, apenas ele e o pai dele desconfiam disso, porque todo o restante dos personagens que aparecem, eles ou não se importam ou acreditam cegamente nessa situação de vírus. Tanto é que tem pessoas que andam com sombrinha nas ruas por medo de algum pássaro pousar perto ou coisas do tipo. Mesmo faça sol, faça chuva, eles andam de sombrinha se for sair de casa. Sobre a situação do universo da distopia, basicamente é isso. Aí agora eu vou falar um pouco mais sobre o personagem principal, que é o Marcos. Ele é um cara casado, só que a esposa dele não mora mais na mesma casa que ele. Ela foi pra casa da mãe.
desde que ela pariu uma criança e eu acho que uma semana mais ou menos por aí, essa criança morreu e ela não estava conseguindo viver mais naquela casa nem nada, então ela abandona tudo e vai para casa da mãe. O Marcos também fala que ele também perdeu um filho, que ele também está sofrendo e ainda por cima ele perdeu a esposa, ele está completamente sozinho. Então também é um pouco desse luto do personagem. Mais ou menos ali uns 30% do livro, o Marcos ele ganha entre muitas aspas, né, porque eu acho um absurdo isso. Mas ele ganha uma fêmea de um dono de criadouro e ele simplesmente não sabe o que fazer com essa mulher. Ela não fala, como eu disse, né, eles tiram as cordas vocais. Ela não fala, ela nasceu no criadouro, então ela não tem nenhum conhecimento de como viver numa casa, o que é energia elétrica, como usar uma televisão, chuveiro, nada disso. Ele coloca ela então no celeiro, porque ele mora numa área rural. Ela vai para esse celeiro, ele amarra ela numa corda e põe água e ração para crias, que eles fazem também ração, tá? Não é alimento comum como um ser humano, é uma ração. A partir de agora terão spoilers, então se você ainda quer ler esse livro e se importa com spoiler, para o vídeo aqui, vai ler, depois você volta para assistir. Ou se você quer ler, mas também não se importa com spoiler, quer ouvir, pode continuar, tranquilo. Essa parte vai ser um pouco curtinha, que eu não tenho mais muito o que falar, que basicamente o que demoraria mais era o universo. Então vamos lá. O Marcos, ele transa com essa fêmea que ele ganhou do dono do criadouro, só que nesse universo é completamente proibido você ter relações sexuais com as crias. É feito testes para ver se ainda são virgens ou se os homens também são virgens. Então o que acontece? Se você for pego pelo governo tendo ato sexual com uma das crias, você é preso e condenado à morte. Só que a cria, e se essa cria engravidou, também é presa e morto. Depois que ele transa com ela, ele dá um nome pra ela, que é Jasmine. Então aqui a Jasmine, ela já tá vivendo dentro da casa dele. Ele ensina ela a usar a torneira, tomar banho em chuveiro, como funciona uma televisão, por que ela não pode mexer em facas, esse tipo de coisa, que ela se machuca. Só que quando ele vai trabalhar, ele prende ela num quarto. Ele só deixa uma televisão ligada e um colchão, mais nada, para que ela não possa se machucar na cabeça dele. E ele coloca ela nesse quarto. Então, ou seja, ele vai trabalhar, pega essa fêmea que ele transou e engravidou ela e prende ela num quarto para que ela não se machuque. Tipo assim, na hora que eu tava lendo, eu fiquei, gente, será que eu tô enlouquecendo procurando problema que não existe? Porque é um universo completamente diferente da realidade. Ou esse cara simplesmente é um maluco querendo falar que é bonzinho, mas ele acabou de prender uma pessoa em cárcere dentro da casa dele. Mas fica meio confuso aí essa informação, mas mais pra frente a gente vai entender. O pai do Marcos morre, então ele fica ainda mais triste e ainda mais em luto. Ele briga com a irmã, porque a irmã não ia visitar o pai no asilo. Eles sempre batem de frente ali por suas crenças, mas também por relação à família. E o Marcos e ela não se entendem. O pai dele é cremado porque os corpos dos defuntos eram roubados dos túmulos, então ninguém mais enterrava ninguém, eles cremavam. O Marcos simplesmente não tá nem aí se ela quer fazer um velório, se ela não quer fazer um velório, porque quando o pai deles estava vivo ela não estava nem aí, então por que agora que tá morto ela vai se importar? Chega o dia do parto da Jasmine, o Marcos simplesmente não sabe o que fazer, porque ele não pode levar ela para um hospital, senão eles vão ser presos e vão ser mortos. E o que ele faz? Ele liga para a ex-esposa ou ainda esposa, porque eles não moram junto, praticamente não se falam, mas eles ainda são casados. Ele liga para ela era enfermeira, ele pede desesperado que ela volte para casa porque está acontecendo uma situação que ele não sabe resolver e ele precisa dela. Ela volta para casa, quando chega lá ela descobre da Jasmine grávida. Ela fica pistolada falando que o que ele fez, que é um absurdo, que ele sabe que é ilegal esse tipo de coisa, que eles ainda eram casados, porque que ele procurou outra mulher, digamos assim. Depois disso, ela expulsa ele do quarto, porque ela diz que tá só atrapalhando, e ela começa a fazer o parto da Jasmine. O bebê nasce normalmente, a Jasmine também não teve nenhuma complicação. Ela termina ali o processo de parto, né, da mãe, e pega a criança no colo. O Marcos entra no quarto e eles começam a conversar entre eles ali com o bebê no colo e a Jasmine com os braços pra cima, pedindo, obviamente sem voz, né, porque ela não tem voz, meio que insinuando que ela queria pegar a criança dela no colo. Ela acabou de parir uma criança, ela queria segurar o próprio bebê. E o Marcos e a mulher dele agiam como se a Jasmine nem estivesse ali. Aí nisso ela começou a ficar mais nervosa, a Jasmine, ela queria mais e mais a criança. Aí o Marcos falou, não, meu bem, calma, deu um beijinho na testa dela, né?
falou, calma, que no caso ela vai só limpar a criança e já traz pra você limpinha, pra você não se sujar toda de sangue do bebê e tal. Só que o que acontece? O Marcos dá uma paulada na testa da Jasmine e arrasta ela pro abate. Ele arrasta ela pro celeiro e para matar ela. E a esposa dele fala, não, por que você fez isso? Ela poderia dar mais filhos pra gente. Então, no fim do livro, ele é um tapa na sua cara, basicamente. Porque aquele personagemzinho perfeito, que não comia carne humana, que achava um absurdo o que as pessoas faziam com as crias, que achavam um absurdo a forma como eles viviam, do que eles se alimentavam, que eles não utilizavam nem roupa, eles ficavam pelados como se fossem realmente bichos, que eram amarrados, desmembrados, torturados no laboratório para fazer experimento. Esse mesmo cara, o que ele fez? Ele pegou uma cria, transou com ela, fingiu gostar dela, porque ele agia como se ele tivesse algum sentimento pela Jasmine. Então ele fingiu gostar dela, um sentimento romântico ali, né? Ela chega no trabalho de parto, ela põe a criança no mundo e a única coisa que ele fala com a esposa dele é: olha, agora a gente tem um bebê nosso, que o que a gente perdeu, agora nós dois podemos ter um filho. E ele pega a Jasmine e leva ela pro abate no celeiro, falando ainda uma frase que ficou bem na minha cabeça. Quer ver? Eu vou olhar aqui para falar com vocês. Eu vou ler aqui pra vocês porque eu achei até o final do livro que ele era um cara bonzinho, tão assim estranho. A última frase é o seguinte: a Cecília é a esposa do Marcos, tá? Eu acho que eu não falei o nome dela, mas é a Cecília. Cecília se assusta com um golpe e o olha sem entender. Ela grita, porque ela podia nos dar mais filhos. Enquanto arrasta o corpo da fêmea até o galpão para abatê-lo, ele responde com uma voz radiante, tão branda que machuca. Tinha o olhar humano do animal domesticado. Então, o que eu entendi dessa última frase foi o seguinte: ele nunca considerou a Jasmine um ser humano. Ele sempre considerou a Jasmine um animal domesticado. Aparentava ser um ser humano, mas que no fim das contas ainda era só um animal que estava ali para servir aos propósitos do ser humano, que é mais importante do que um animal. É todo mundo surtado nesse livro, até o mocinho, que seria o Marcos, é doidão das ideias. Foi um livro que ele me despertou muito nojo. É nojento mesmo, tem muitas partes nojentas nele, de um sexo explícito ali, uma morte muito nojenta. E um livro cruel também que acontece. E ao mesmo tempo um livro muito palpável de um futuro que não poderia ser tão absurdo assim, onde o governo diz haver ou não haver um vírus e boa parte da população, ou quase toda ela, concorda com o que esse governante está falando, como se a palavra dele fosse lei ou como se fosse um semideus, que é o que acontece hoje na nossa realidade. E também eu consigo fazer um entrelaço ali com a escravidão negra, que era o povo branco dizendo que o povo negro era menos humano e menos merecedor das coisas. Então os brancos sequestravam, matavam, escravizavam, estupravam a população negra e subjugavam do jeito que eles queriam. Para mim, a única diferença entre o livro e essa situação da escravidão negra é o fato de se alimentar da carne. Fora isso, eu acho que é basicamente a mesma coisa. Um povo se achando superior ao outro e fazendo o que quer deles, como se não fossem humanos e não merecessem uma dignidade. Então é isso, gente. É um livro da Dark Side. É muito bonito. Ele tem umas ilustrações bem belas. Vou até mostrar aqui pra vocês umas duas, mais ou menos. Ó, ele tem essa daqui, que é um quadrúpede. E também tem essa aqui, que pega o ser humano inteiro, que é aqui os ossinhos, né, tudo certinho. Então, ele tem várias ilustrações bem bonitas no meio. É um livro bem caprichado, ó. A folha de guarda dele também, bonitona. E atrás ele tem esse moedor de carne. É um livro belíssimo. Ele tem seu fitilhozinho também. E extremamente bizarro. Eu não tenho outra coisa pra dizer além de bizarro. Uma leitura um pouco difícil, teve momentos que eu tive que dar umas paradas, principalmente quando tem um maltrato animal aqui no meio, mas vale super a pena. Eu indico pra todo mundo aí que tiver um pouco de estômago pra ler. Se você tiver estômago aí, você lê ele em um dia, porque é bem curtinho, ele tem suas 180 páginas.
Foi uma leitura diferente de leituras que eu sou acostumada a fazer, mas que valeu super a pena. E também ela é uma escritora latina, tá? Pra quem gosta de ver mundos diferentes aí. É bem interessante, uma escrita boa. Só teve uma coisa na escrita da autora que eu não gostei, que em certo momento ela repete muito o nome do personagem. Ela não usa tipo ele ou alguma coisa do tipo dele, meu, não. É sempre o nome de fulano. Eu fiquei um pouco incomodada com isso, mas nada demais também, dá pra ler tranquilamente. Mas é isso, gente. Essa é a resenha de Saboroso Cadáver. Se você assistiu até aqui, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal que ajuda bastante. Beijo e até o próximo vídeo.